E aí, como o apóstolo Paulo iria, né, elogiar Priscila, a sua dedicação na obra, elogiar a hospedagem, né? Se ele era contra a mulher ensinar, e aqui diz que Priscila ensinou também Apolo juntamente com seu esposo, Áquila. E aí nós vemos também em 2 Timóteo capítulo 4, verso 19, o nome de Priscila é mencionado primeiro, né? Porque era cultura naquela época, quando alguém se destacava no ministério, chamava-se o nome, citava o nome da pessoa primeiro, como uma honra, né? Destacando ali. Coloca-se o nome de Priscila à frente, porque Priscila se destacava com seu ministério. Priscila se destacava, estava à frente de Áquila, no sentido de saber a palavra, no sentido de ensinar, no sentido de estar ali à frente da obra. Por isso, chama-se primeiro o nome de Priscila. E aí nós temos que saber a cultura daquela época, porque coloca-se o nome de Priscila à frente, né? Se tantas pessoas acham que antigamente os homens eram machistas, né? E por que se coloca ali Priscila à frente? Por que tem isso, né? Porque se os homens fossem machistas de fato, né, ali seria o nome de Áquila citado à frente, mas aí não. Nesta palavra e nos demais versículos, o nome de Priscila é citado à frente do nome de Áquila, do seu esposo, porque ela se destacava ali no ministério, no seu ministério, né? Ela era uma líder, ela ensinava a palavra de Deus também, ela estava à frente. E aí nós vemos que a palavra de Deus, de fato, não condena a mulher a ensinar, embora muitas pessoas não tenham conhecimento e achem que é proibido, né? E aí o próprio apóstolo Paulo, né, que chama Priscila primeiro, né? Tem também, nós vamos ver aqui em Lucas capítulo 2, o verso 36 ao 38, nós vemos que tem também a profetisa Ana. E o que é que esta profetisa Ana fazia? Ela pregava para todos, quando diz aqui todos, então ela pregava não só para mulheres, mas também para homens. Todos que esperavam a redenção, que desejavam a redenção de Israel, essa profetisa Ana estava pregando lá dentro do templo. E aí nós vemos que existia sim mulheres que pregavam naquela época, existiam mulheres que se destacavam na obra de Deus, existiam mulheres que ensinavam. E que aquela situação que o apóstolo Paulo disse que a mulher aprenda em silêncio, era para um grupo específico, uma situação isolada, porque as mulheres elas estavam aprendendo, não eram capacitadas. Por isso elas não podiam falar e também não podiam ensinar. Continuando aquele texto, quando o apóstolo fala em 1 Timóteo capítulo 2, 11 e 12, que as mulheres permanecem em silêncio, que aprenda calada, porque aquelas mulheres não tinham capacitação, não sabiam a palavra, estavam na posição de aluno, estavam aprendendo, por isso não sabiam e tinham que ficar caladas. E aí nós vamos continuar no verso 13 e o verso 14, que diz: porque Adão foi criado e depois Eva, e Adão não foi enganado, e Eva foi enganada. Então aqui o apóstolo Paulo está comparando aquelas mulheres lá citadas em 1 Timóteo 2, e está comparando aquelas mulheres com Eva, uma mulher que não tinha entendimento, uma mulher que não teve sabedoria, então era uma mulher que deveria estar calada. Então é isso que o apóstolo Paulo está comparando. Eva, uma mulher que foi enganada, que não tinha sabedoria, que não tinha entendimento, que não foi, prudente, e por isso ela foi enganada. Então a posição daquelas mulheres estava como a posição de Eva. Então por isso o apóstolo Paulo diz: primeiro Adão foi criado e depois Eva. O apóstolo Paulo está dizendo que primeiro aqueles homens ali aprenderam a palavra, e aí depois aquelas mulheres iriam aprender. Então quem aprendeu primeiro, quem está à frente? Porque o apóstolo Paulo está falando aqui de ensino da palavra, a gente tem que saber o contexto. Então aqueles homens que estavam à frente das mulheres, que estavam na posição que sabia a palavra, na posição de professor, aquelas mulheres tinham que respeitar. Porque aquelas mulheres estavam aprendendo depois já daqueles homens, aqueles homens já sabiam. Então é nesse sentido, porque o apóstolo Paulo ele diz, que Eva foi enganada. Então ele está dizendo, comparando, a falta de sabedoria de Eva com a falta de sabedoria daquelas mulheres, a falta de entendimento, de aprendizado, a falta de prudência. O apóstolo Paulo estava comparando Eva com aquelas mulheres.
ali. Então, nós vemos que o contexto é totalmente diferente, porque aí nós já vimos que o próprio apóstolo Paulo elogia Priscila, e Priscila era uma líder, uma mulher que ensinava o povo de Deus, ensinava a palavra. Então, era uma mulher que estava ali à frente, pois o nome dela vinha primeiro do que o nome do marido, porque ali no ministério, ali, quando se tratando da fé, aquela mulher estava mais capacitada, estava à frente, se dedicava mais à obra de Deus. Então, nós vemos que o que o apóstolo Paulo fala ali para aquele povo era uma situação isolada, e que nós não podemos pegar aquela situação isolada e colocar em toda a Bíblia e aí atrapalhar o entendimento da palavra de Deus, né? E por que eu trago esse assunto aqui? Não só porque sou mulher, graças a Deus, eu sou uma mulher que ensino a palavra de Deus, tenho os meus dons que Deus deu, e que não enfrento nenhuma dificuldade, né? Porque o meu esposo também é teólogo, ele entende a palavra de Deus e ele sempre me apoia em tudo. Mas eu trago esta palavra aqui para que as pessoas venham aprender de fato cada versículo e venham entender. E não pegar um texto isolado e deste verso isolado querer dizer toda a Bíblia, porque não é assim, precisa-se estudar a palavra de Deus. E aí eu trago também um outro texto, né, que diz que a mulher fique calada, está em 1 Coríntios capítulo 14, o verso 34,